Foi a vitória da torcida do Grêmio. O torcedor do Grêmio resolveu carregar o Grêmio. O torcedor do Grêmio resolveu, não, tá com problema? Então, peraí, vem cá, deixa aqui, não precisa caminhar, deixa que eu vou te carregar. O torcedor do Grêmio ganhou esse jogo. Pela forma que o torcedor do Grêmio resolveu ir para a partida, pela forma que o torcedor do Grêmio, inclusive no começo do jogo, antes da bola rolar, quando tem o anúncio da escalação, e o torcedor foi lá e vaiou. A grande parte do torcedor presente na arena vaiou quando surgiu o nome do Renato. E quando começa o jogo, o torcedor sabia que ia precisar carregar muito mais o Grêmio. Porque nós ganhamos e isso foi muito importante. É uma vitória importantíssima. Até porque a gente está olhando os outros contextos de tabela e times, por exemplo, ganhando como Vitória, e o Fluminense não avançando. Tinha times que poderiam, que se tivessem ganho, passavam a gente na tabela. Vai continuar essa confusão. Mas o que a gente buscava nesse momento desse jogo do Atlético Goianiense? Ganhar. Claro que é irritante tu ver o Grêmio jogar sem consistência tática, ver o Grêmio jogar dependendo das individualidades. O Soteldo hoje descobriu um gol com um talento puro do Soteldo. Depois teve a jogada em que sobra no pé do PP, que é uma boa trama até do Grêmio, e o PP enche o pé e faz um golaço. Tenho agora a jogada final em que a bola vai no Bright White, vem no Reinaldo, o Reinaldo cruza e aí entra o Vila Sante e faz o gol. Então, só que nós temos que ver o quanto nós passamos trabalho contra esse time do Atlético Goianiense. E nós não esperávamos passar esse trabalho. Não esperávamos. O Grêmio ganhou e a importância maior é essa. Agora quem acha, mas o Bagé só reclama. Continua achando. O Grêmio passa muito trabalho para jogar contra um time paupérrimo como é o Atlético Goianiense. É claro que é importante vencer. Agora não dá para pegar esse placar de 3-1 e achar que esse placar de 3-1 foi justamente o que disse o jogo. Não foi. Nós tivemos muita dificuldade, nós sofremos bastante, mas o importante era vencer. Agora o próximo do jogo do Grêmio, que vai ser contra o Fluminense, a gente tem ganhado o Fluminense também. O jogo era sábado, passou para sexta-feira, bom, quem sabe um dia menos para a gente sofrer. O Grêmio precisa utilizar todo o tempo possível desses dias que faltam até o jogo contra o Fluminense para tentar aproximar um pouco mais, para tentar fazer com que os problemas do Grêmio eles diminuam até o próximo jogo. Porque nós sofremos hoje contra o Atlético Goianiense, em vários momentos, mas nós ganhamos. O principal hoje era vencer. O torcedor do Grêmio que foi para a Arena é o grande responsável por essa vitória, por incentivar, por sacudir, inclusive por vaiar em alguns momentos quando tinha que vaiar. Essa tem que ser a liberdade do torcedor, porque pode ser que a gente não precise desses pontos todos. A gente entrou em campo hoje, faltando 24 pontos para disputar, em que nós tínhamos um cálculo de começando com 35, mais 10 faz os 45 e está na zona de conforto. Não, pode ser que essa zona de conforto ela seja atingida até com 43. Então, ao invés de 10, a gente precisava ganhar 8. Então, desses 10, que era a parte máxima do que a gente precisa para ficar numa situação, entre aspas, confortável, a gente já ganhou 3. Então, peraí, se eu precisava de 10, falta 7. Se eu precisava só de 8, então falta só 5. Então era importante demais ganhar esse jogo. Só que, pela lógica, nós deveremos ter problemas maiores, porque daqui para frente a gente vai enfrentar adversários também maiores. Adversários que vão nos impor mais complicações do que impôs hoje o Atlético Goianiense. O que eu reclamo, e que dificilmente os senhores aí do outro lado vão conseguir tirar de mim, é de que nós não temos nada. A gente não consegue marcar, nós não conseguimos marcar alto, nós não temos parte tática, a gente não consegue trocar passe. Só que mesmo assim, graças à nossa torcida, nós conseguimos vencer. E hoje, o importante era ganhar. Hoje era importante botar 3 pontos na tabela de classificação para que a gente tenha um final de semana mais tranquilo, um início de semana mais tranquilo. Agora é pensar no Fluminense. Poxa, mas contra o Fluminense pode voltar, por exemplo, o Kahneman. Contra o Fluminense, eu tenho de novo à disposição o Diego Costa. Então, querendo ou não, para esta reta final, qualquer situação que ela seja minimamente confortável, ela vai nos trazer um pouco mais de tranquilidade. Porque hoje, se o Renato precisasse mexer no sistema defensivo, ele estava complicado também para mexer. Então, as mexidas que o Renato faz no segundo tempo, elas melhoram o time. Porque o Monsalve, infelizmente, jogou muito abaixo daquilo que a gente espera e que a gente até tem certeza que o Monsalve joga. O Cristaldo entrou e melhorou um pouco mais, deu um pouco mais de consistência. O próprio Edenilson, quando entra, ele traz um pouco mais de consistência defensiva. Eu acho que foi uma mexida boa do Renato para o segundo tempo. O Grêmio conseguiu fazer no segundo tempo algo que faltou no primeiro. Para mim, o Grêmio sofre muito mais na primeira etapa, não só pelos gols que a gente faz, pela forma que a gente conseguiu jogar.
ou pela forma que a gente não conseguiu jogar. Eu acho que a primeira etapa, ela nos deixou muito mais descobertos de questões, quem sabe até táticas. Por isso que eu estou destacando. Para mim, hoje, dentro de campo, o Rodrigo Eli foi destaque, mas o Rodrigo Eli destaque muito mais por bravura. O Soteldo é um destaque. Porque o Soteldo, mesmo naqueles momentos em que o Soteldo ele pega a bola e que a gente sabe que vai esperar do Soteldo a tentativa do drible, poxa, hoje ele descobre um jogo, um gol, ele cava um gol de onde a gente não esperava. E aquele gol traz o Grêmio de novo para a partida. Mas, para mim, o grande destaque de hoje foi o torcedor do Grêmio. Podem ficar bravos, os renatistas, não tem problema, continuem ficando bravos. Eu não sou menos e nem mais gremista que vocês. Nós queremos a mesma coisa do Grêmio. O Grêmio não tem nada. O Grêmio falhou tática, o Grêmio falhou fisicamente, o Grêmio não tem nada. O Grêmio hoje sobreviveu das suas individualidades. Essa é a minha preocupação, porque desses 8 jogos que faltavam, nós acabamos de ganhar com uma certa dificuldade do pior adversário. Daqui para frente serão confrontos muito mais difíceis. Eu temo que a gente tenha uma dificuldade, mas como hoje o importante era vencer, muito obrigado ao torcedor do Grêmio. Agora faltam 7 pontos. Quem sabe até com 5 a gente conseguir se livrar desse problema. Diogo Rossi, era importante ganhar. E hoje, quem fez o Grêmio ganhar foi a torcida do Grêmio.